ela se manteve leal, se manteve fiel e cresceu, desenvolveu em todos os aspectos. Hoje nós não temos ali um desenvolvimento cultural ou de cultura bíblica, mas nós temos muitas coisas compensando. E eu sinto essa necessidade, é porque ela não foi dizimada, mas ela contribuiu muito. Nós temos, no interior do Estado, nós temos muitos homens que foram obreiros, que aceitaram Cristo na Grande Portugal, foram formados na Grande Portugal e continuam naquela vinculação com a nossa igreja, porque foi um grande benefício servir a Deus ali, tendo tanta coisa boa para comemorar, para fazer. Então, eu louvo a Deus, meus amados, porque a nossa congregação na Grande Portugal, ela manteve-se leal, ela mantém o legado dos nossos heróis. Tivemos um problema com o vídeo, ficou incompleto aqui, mas eu não sei, eu não tenho perícia, não sou perito em nada, mas nós vamos fazer, e pelo menos aqui a partir da introdução. Acabara de fazer uma longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Essa exposição começou no capítulo 1 e se estendeu por quase todo o capítulo 10. Aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres de Deus no Antigo Pacto e como isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do Novo Concerto. Essa fé, diferentemente do conceito de justo, aparece aqui com o sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Diferentes momentos das situações foi o que garantiu as suas inserções na galeria dos heróis bíblicos. E nunca recuassem, devemos imitar a fé dos nossos queridos irmãos do passado. Na leitura em classe, meus irmãos, fica aqui Hebreus 11:4, Abel. Hebreus 11:5, Enoque. Hebreus 11:7, Noé. Hebreus 11:8, Abraão. Hebreus 11:22, José. Hebreus 11:23, os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Aqui aparece Moisés, porque está contando a história que ele já havia nascido. Mas a fé dos pais, guardaram o filho recém-nascido por 3 meses. Em Hebreus 11:24, é a fé de Moisés, já crescido, podendo escolher, e ele não escolheu o principado do Egito, ele escolheu o reino de Deus. E em Hebreus 11:30, nós temos aqui, pela fé caíram os muros de Jericó, mas pela fé de Josué, era o líder, o homem que Deus havia preparado para vencer aquela grande dificuldade. Jericó era uma fortaleza considerada invencível. Ela tinha muralhas com até 12 metros de altura e 4 metros de largura. Portanto, os muros de Jericó, caídos para dentro ou para fora, ainda seria sérios obstáculos. Uma muralha de 4 metros, nem homem e nem mulheres conseguem entrar com facilidade. Precisaria muito preparo nos soldados
para entrarem neste lugar, mesmo a muralha estando fendida para dentro para fora, caída para dentro para fora. Portanto, na questão de Jericó, é inexplicável o que aconteceu, mas inexplicável nas palavras dos homens. Mas hoje já teria alguma possibilidade de compreensão. Deus implodiu Jericó. Deus implodiu os muros de Jericó. As muralhas de Jericó não caíram, elas afundaram, elas foram implodidas por Deus, porque elas caindo para dentro ou para fora, seria terrivelmente difícil de conquistar, porque eram pelo menos 4 metros de espessura. Então, meus amados, aqui no versículo 30, diz que pela fé caíram os muros. Aqui é a fé de Josué, a fé dos seus companheiros, a fé dos seus ministros, os seus comandantes. E 11:31, a fé de Raabe. Raabe era uma meretriz que servia de escudo humano lá em Jericó. Ela morava em cima das muralhas, como muitos pobres, como muita gente morava. Era uma espécie de escudo humano. E os espias entraram ali e ela, ela era uma profissional. Naquele tempo não tinha mulher da vida simplesmente vivendo de rodar a chave. Ela era uma mulher da vida, mas ela trabalhava, até porque os homens estranhos não apareciam com frequência. E aquela mulher recebeu os homens estranhos, os espias. Eu não tenho a menor dificuldade em acreditar a direção de Deus nessas coisas. Aqueles homens, se eles fossem para o palácio para procurar as autoridades, quem era que ia dar abrigo a eles? Quem era que escutá-los? Quem era que interagia com eles? Então, eles foram para a casa de uma prostituta. Eu não sei qual o sinal, o que tinha, como eles chegaram ali, mas eles eram militares, e eles podiam se informar, e eles tiveram essas informações, e eles chegaram na casa da Raabe. E a Raabe os recebeu, e quando ficou sabendo o que era que levava aqueles homens ali, eles não estavam querendo o serviço dela, e sim, eles estavam olhando a terra, espiando a terra. Ela disse, nós estamos sabendo de tudo, nós já sabemos tudo que o Senhor fez por vocês, através de vocês, e as nossas autoridades estão assustadas, está todo mundo aqui, o coração derretendo de medo. E eles conversaram com ela e prometeram a ela. Ela escondeu aqueles homens, porque de repente chegaram pessoas do governo lá, pessoas do palácio, pessoas da polícia da época lá, chegaram na casa dela procurando os homens, e ela havia escondido aqueles homens lá debaixo de um linho que estava secando. Ela era tecelã também, não vivia só de rodar a chave, não. Aliás, talvez nem chave ela tivesse. Então, a Raabe escondeu aqueles homens lá no depósito onde ela botava o material da tecelagem, o linho. Ali tinha linho na secagem, e ela colocou aqueles homens escondidos lá e mentiu para as autoridades, também por necessidade. Ela disse, olha, é verdade, eles vieram aqui, estiveram aqui, mas foram embora. Mas se vocês se apressarem, talvez ainda alcancem. Eles foram aqui nesta direção. E despistou as autoridades, despistou aqueles homens e combinou com eles. Olha, vocês vão fazer o seguinte, eu guardei vocês, agora vocês vão guardar a casa de meu pai, vocês vão guardar nossas vidas, vocês... E eles fizeram um pacto com ela, um pacto de lealdade. Se ela mantivesse-se, se ela se a lealdade, isto seria mantido. Do contrário, eles estariam desobrigados do acordo, do concerto que fizeram. E a Raabe, aqui o versículo 31, diz que pela fé Raabe, a meretriz, não morreu, não pereceu,
com os incrédulos, porque ela acolheu em paz os espias e ela se arriscou também por causa deles. E no versículo 32, é nisso aqui que eu me encho de alegria e me lembro do meu querido pastor, é porque ele diz, faltar-me-ia tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. E aqui, meus amados, é muito bom me lembrar o que eu estava falando do pastor Emiliano, porque ele era um gigante, ele era um gigante na fé, e ele falava aqui eu me lembro bem quando ele diz, as mulheres, no versículo 35, que não está na lição, mas eu queria ler para vocês, porque não dá para esquecer, meu pastor, parece que eu estou ouvindo a voz dele pregando a palavra. As mulheres receberam pela ressurreição mortos e foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Isso aqui é mesmo que parece que eu estou vendo e ouvindo no Templo Central meu pastor pregar. Errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Lindo, lindo isso aqui. Parece que eu estou ouvindo meu pastor pregando a palavra de Deus com aquela desenvoltura santa, com aquele vozeirão extraordinário e sinceridade. Só dá muita saudade. O tempo passa lentamente para quem ama. Se fosse você, notava isto. Para quem ama, o tempo passa muito lentamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não conseguiria, nem tentando, esquecer os anos dourados da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando eu comecei, ela já estava dividida, já tinha sofrido a primeira agressão por parte de Luiz Bezerra da Costa. E continuou sofrendo agressões. Ainda hoje ela está sendo muito agredida, mas eu tenho muita coisa boa para pensar e guardar e relembrar e contar. Primeiro tópico, meus amados. Primeiro tópico, a fé que gera confiança em Deus. A fé que gera confiança em Deus. O sacrifício de Abel. O autor dá início a sua galeria de heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homens de fé, Hebreus 11:4. Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel, mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como for Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque
O Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel. Hebreus 12 e 24. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e nós aprendemos a respeito da obra feita, do sacrifício feito, da oferta de Abel e da aceitação que ele viu o Senhor aceitar. Como foi? Não sabemos. Eu deduzo e ouso a dizer que o sinal era visível. Ou o tempo parou, o vento parou e a fumaça daquele sacrifício subiu diretamente para o céu. Ou Deus falou, já que Deus falou até com Caim após o assassinato, por que Deus não falaria ali? A voz de Deus, aquela voz que falava com Israel lá do propiciatório, a voz que falou com Moisés lá na sarça, a voz que falou com o Saulo já era a voz de Jesus Cristo, mas o método era o mesmo, falar de uma forma audível e falar de uma maneira clara. Então não sabemos como foi o sacrifício e nem qual foi o sinal da aceitação, mas a diferença ficou estabelecida. Era diferente a forma de Abel servir a Deus da forma que Caim serviu. E Caim serviu a Deus? Claro que não, mas ele simulava. É como hoje a religião. Nós temos o evangelho, nós temos o falso evangelho, nós temos a igreja de Cristo, a igreja cristã, e nós temos a coisa gospel por aí. Nós temos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, biblicamente falando, prontamente falando, e tem o cristianismo. Cristianismo que bate macumba, cristianismo que lava a escadaria do Bonfim, cristianismo que faz todo tipo de patifaria, cristianismo que não convém perder tempo com isto. Mas idolatria não é cristianismo. Nunca foi. E nem será. Chamam de cristianismo porque querem chamar. Assim como chama prostituição de diversão. Chamar prostituição de diversão é comum. Estava se divertindo, estava me divertindo. Prostituição não é diversão, diversão não é prostituição, diversão é diversão, diversão é alegria, diversão é lazer, é brincadeira. Então, chamar idolatria de cristianismo é como chamar prostituição de diversão. Como chamar traição de brincadeira. Traição, cadê? Estava brincando, estava se divertindo, estava traindo. Traição, brincadeira não é traição. Traição não é brincadeira. Traição não é brinquedo. E idolatria não é cristianismo. Então, a fé do Caim era uma fé qualquer, mas o seu culto foi reprovado. O segundo item aqui do primeiro tópico é o testemunho de Enoque. O testemunho de Enoque. Há pouquíssima referência à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar a fé e confiança. Hebreus 5, 11, 5. Somente 2 pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta de Tisbe, e outro Enoque. A Bíblia diz que esse traslado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele, se não demonstrar fé. Deus é soberano e age como quer, mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si por causa de seu andar na fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo. Então, pouquíssima coisa sabemos a respeito de Enoque, mas o que sabemos é suficiente. Para começar, ele, com
65 anos, ele, digamos, é chamado por Deus e anda 300 anos com Deus. 3 séculos de fé, 3 séculos de serviço. Não é assim que diz o texto bíblico? Então, aprendemos nas Escrituras detalhes, riqueza de detalhes, mas sabemos o que sabemos é importante para nós. Este homem andou com Deus, gerou filhos e filhas, que é outra coisa extraordinária. O conceito perverso, inclusive, do cristianismo sem Cristo, que para ser fiel a Deus não pode ter mulher, não pode ter família. Família nunca atrapalhou minha vida para servir a Deus, pelo contrário. A família ajuda. Gênesis 5:21 diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não foi mais encontrado, não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que a Bíblia fala, apesar de ser um texto pequeno, é suficiente para saber que a fé dele era verdadeira e para saber, meus queridos irmãos, que família não atrapalha. Casamento não atrapalha a fé de quem tem. Filhos não atrapalha a fé de pai crente. Atribula ter uma filha que o pai e a mãe ensinam o caminho do Senhor e ela quer o caminho da zona, atrapalha e atribula. Mas não tira da presença de Deus. Atribula o pai e a mãe que geraram o filho, apresentaram na igreja do Senhor Jesus, ensinaram o caminho do Senhor, e hoje ele está no caminho da droga, no caminho do vício, no caminho da prostituição, do crime. Atribula, atribula, mas não tira a fé do pai e da mãe. Portanto, o que a gente aprende na palavra de Deus, mesmo em textos tão pequenos, é suficiente para solidificar a nossa fé. O terceiro item aqui, meus amados, é a confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa, imediatista. Do aqui e agora, nos dias de Noé, já se vivia uma espécie de hedonismo. Jesus diz, como foi nos dias de Noé, será assim nos dias do Filho do Homem. As pessoas comendo e bebendo e se iludindo, comendo e bebendo e ficando ali à mercê da sua regalia, dos seus interesses. Nós sabemos, meus queridos, que o Senhor Jesus ensinou a respeito daquilo. E outra coisa maravilhosa que nós temos é que Jesus valida toda a Escritura. Jesus fala disto. O Novo Testamento valida o Antigo Testamento e Jesus valida a lei e a graça. E equipara. Portanto, é uma bênção aprender. Eles não perceberam, a geração do Noé, não perceberam, mas Noé sim. Quando ninguém consegue ouvir Deus, Noé ouviu. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé ouviu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7.
Então, nós temos, meus queridos irmãos, testemunho de fé, a palavra de Deus, uma bênção para nós. No segundo tópico, nós vamos ver aqui a fé de Abraão, a fé que faz ver o invisível, a obediência de Abraão. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele instrui, ele encoraja, ele desperta a gente, anima a gente, ele dá compreensão. Mas tem umas coisas que ele também, até pelo fato da soberania, ele deixa ver que dá em relação a nós. Deus chama o Abraão, faz promessa, manda sair do meio da família, da parentela, e não diz ainda o que vai acontecer. Mesmo assim, ele saiu. Então, é bom que a gente aprenda com Abraão, este gigante de Deus. O primeiro item aqui é exatamente a obediência. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplos de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus, como fora Abraão. Acho lindo isso. Os judeus, eles tinham um afeto, um apego, uma ligação tão forte com o patriarca fundador da nação, que até na parábola do rico e do Lázaro, o Senhor Jesus ensinando a respeito das realidades finais da vida do salvo e da vida do condenado, até naquele contexto, o Senhor Jesus fala do pai Abraão. E na linguagem de Jesus, naquela parábola, o pai Abraão não é o Abraão, o patriarca, é Deus. Então, os judeus, os hebreus, eles tinham um respeito e uma consideração com o patriarca Abraão muito grande e justo. Então, aqui nós vamos ver que o autor, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele capricha nesta honradez a Abraão para, desta natureza, alcançar a mente dos hebreus, a mente dos judeus. Então, quando chamado por Deus, Abraão obedeceu e sua fé o guiou, mesmo quando não sabia para onde ia, Hebreus 11:8. Mas Abraão não era apenas o pai dos judeus. Abraão, além de ser o pai dos judeus, o pai na fé, o genitor da nação, Abraão também é o pai dos crentes, o pai de todo aquele que tem fé real em Jesus Cristo. Ele não era apenas o pai dos judeus, ele era o pai de todos os que creem, Gálatas 3:7. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas, com a mesma obediência, a mesma fé do amigo de Deus. Aí é difícil, a mesma fé. É difícil, sim, a mesma fé. Deixar o emprego, ouvir a voz de Deus. Deus estaria chamando pessoas dessa natureza hoje? Claro que está. Deus não mudou nada. Deus não mudou em nada. As coisas de Deus são da mesma maneira que era. Deus pode falar com homens e mulheres hoje. Deus pode chamar pelo nome hoje. E Deus pode dizer, olha, sai do lugar que você está, vai para o lugar que eu te mostrar. Mas, irmão Freire, você acredita? Nem acredito. A outra pergunta que você poderia fazer, e eu não sei se seria dar uma resposta positiva, é, você obedeceria? Aí eu teria que pensar no herói de Deus, que já morreu, e aliás, eu não conheci.
Mas eu tinha um amigo na igreja presbiteriana, também já faleceu, os amigos estão morrendo, eu estou vivo ainda, mas é um milagre. E eu tinha um amigo na igreja presbiteriana e ele me contava as experiências da missão, e ele estava, dois missionários americanos da igreja presbiteriana, que é uma grande igreja. Hoje tem uma lorota presbiteriana aí que está fazendo os crentes desistirem da fé simples para ir atrás de uma vez salvo, salvo para sempre e tal. Mas isso não é pregação, não é testemunho dos presbiterianos como um todo. E nunca houve divisão na nossa igreja por causa disso. Hoje em dia não era para ser assim, era só para ter mais cuidado no aprendizado das Escrituras. Mas a turma pega a Bíblia e diz tudo, não é? A Bíblia diz, irmão Freire, qual é a Bíblia diz tudo que é boa? É que diz tudo. A Bíblia boa é a que diz tudo. O cara quer que ela diga, ela diz tudo. Não é a Bíblia em si, é o que o cara botou lá no rodapé. Rodapé, igual parede. Diz tudo. Eu não preciso disto. Eu tenho várias, mas eu não quero para me perturbar. Mas aí ele dizia que estava lá os missionários numa dificuldade com veículo, no tempo que o Ceará tinha as estradas muito ruins, e o carro dá o prego no meio do nada, numa travessia lá, no meio do nada. E um dos missionários diz, meu irmão, e agora o que nós vamos fazer? Aí o outro disse, meu irmão, o que nós vamos fazer eu não sei, mas o que Deus vai fazer eu sei. Ele nos mandou e quando Ele manda, Ele cuida. Eu aprendi isso, eu era bem moço, era solteiro, portanto, há cerca de 40 anos, mais de 40 anos, eu aprendi isso de um missionário, de um irmão presbiteriano, dos que eu tive o prazer de conviver. Tenho meus irmãos, meus heróis na Igreja Batista, meus heróis na Igreja Presbiteriana. Os meus heróis, eles preenchem todos os quadrantes de Deus. Amo de coração. Poderia mencionar aqui pelo menos 15 ou 20 pastores da Igreja Batista, da minha confiança, da minha amizade, do meu respeito, do meu amor, na época da minha juventude, e quase todo. É isto que ocorre. A resposta dele ficou gravada no meu coração. Meu irmão, o que nós vamos fazer agora? O carro dá o prego, aqui não tem casa, não tem nada, não tem ninguém. O que nós vamos fazer? Meu irmão, o que nós vamos fazer eu não sei, mas eu sei o que Deus vai fazer. Ele nos mandou. Quando Ele manda, Ele cuida. E o desfecho foi maravilhoso, porque de repente, no meio do nada, surge um carro e ajuda eles a tirar o carro do prego, e era assim. A minha história tem muitos pontos extraordinários. Conheço histórias lindas. Água subindo e o carro apagar no meio do rio. E o crente orar e Deus mandar um relâmpago daqueles que vêm com fogo e tudo, e no lugar de fulminar os crentes que estavam naquele jipe, fez vale a pena. Vale a pena. Quando eu me proponho a fazer tudo de novo, é porque eu sei o que estou fazendo. E sei o que estou dizendo. Louvado seja Deus. A fidelidade de José. Lindo isso aqui, irmãos. A fidelidade de José, item 2. A Escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. Hoje em dia tem os vendilhões. Vende a igreja, vende os outros e depois se vendem. Fracotes miseráveis.
atrás de uma consagração pelas mãos de um safado. Abandona a igreja e vai atrás de novidade. Quantos desertores terríveis da nossa própria igreja hoje estão por aí enxugando gelo na casa do diabo. Saíram do lugar da bênção procurando crescer. Viraram nada. Quem procura, acha. Se for fiel a Deus, não precisa sair do lugar. Louvado seja Deus. José nunca se vendeu. José não se vendeu. José foi vendido pelos outros. Continuou fiel. Continuou servindo. Deus calado. Jacó chorava em casa e o José chorava na prisão. E Deus agindo. Depois Jacó morre em ditosa velhice, consolado nos braços do próprio José. E o José se torna uma autoridade como ninguém esperaria. Quando Deus manda, ele cuida. Quando Deus levanta, ele sustenta. Quando Deus dá direção, ele orienta em tudo. José não se vendeu. Se a fé de Abraão fez com que ele conhecesse o desconhecido, por outro lado, a fé de José fez ele enxergar o invisível. Hebreus 11, 22. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. De fato, a palavra grega, saída, é a mesma usada para se referir ao êxodo. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro, que o autor exorta os crentes a demonstrarem. Você tem fé? Tem fé para entrar dentro d'água, se Deus mandar? Tem fé para entrar no fogo, se Deus mandar? O irmão Freire tem a fé. A fé do irmão Freire é um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pesado, grande demais em relação à fé do irmão Freire. Mas, mesmo assim, funciona. O terceiro item aqui, meus irmãos, a determinação de Moisés. Confesso que não sei, e a Escritura fala menos de Moisés nesse contexto do que do próprio. Nós vimos o autor falando sobre o tempo do Enoque, e de Enoque fala sobre o período. Ele tinha 65 anos quando nasceu Matusalém, que parece ser o primeiro filho. Depois disto, ele vive ainda 300 anos servindo a Deus e nasce uma reca de filhos e filhas, e ele é grandemente abençoado e sustentado. Do Moisés, nós temos pouquíssimos relatos. O Moisés é guardado pelos pais 3 meses, aí é botado lá na arcazinha, lá na arcazinha de junco, no meio, na beira d'água, lá, que a filha do faraó vai tomar banho com as suas criadas. O Moisés é tirado das águas e recebe o nome exatamente por isso, significa Moisés, tirado das águas. E o Moisés é entregue à própria mãe, sem a princesa saber que se tratava da mãe do menino. E a mãe do menino cria este menino por um período que não sabemos. Tudo indica que foram pelo menos 5 anos. Tempo suficiente para a criança aprender a história do seu povo. E depois a gente encontra o Moisés com cerca de 40 anos, quando ele mata um, que é outro ponto especial para mim. O homem que escreveu, o homem que Deus usou para escrever a lei, não matarás, tinha um crime nas costas. Isso é que me dá segurança do perdão. Isso é que me dá segurança da grandeza do meu Senhor. É isto que faz também por você, viu? Estou te vendo. É isto que faz o Senhor te sustentar, é isto que faz o Senhor sustentar a nossa causa. E a determinação dele.
A jornada do Êxodo, sob a liderança de Moisés, durou 40 anos. Todavia, a jornada de fé de Moisés começou bem cedo. Êxodo 11, 24 e 25. Moisés foi um homem determinado, ousado, confiante e cheio de fé. A sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível, pois teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Ele viu Cristo, mesmo tendo vivido centenas de anos antes, porque não seguiu seu exemplo de fé na jornada espiritual. A descrição que o autor da Epístola aos Hebreus faz de Moisés é extraordinária. Agora, o que ele diz que o Moisés, já sendo crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Esta recusa implicaria na perda dos direitos. Esta recusa faria ele não ter direito à sucessão. Será que esta recusa foi antes dele ir lá no campo de trabalho forçados, onde ele foi obrigado a matar um egípcio? Será que esta recusa foi quando alguém denunciou ele lá no palácio? Olha, o Moisés matou um. Ele foi defender os escravos, ele foi defender os operários escravos e matou um capataz egípcio. Será que não foi aí, digamos, numa espécie de sindicância, numa espécie de relatório real? Será que não foi aí que o Moisés teve que escolher o vitupério? Eu não sei. Mas foi um momento difícil e ele teve que trocar o palácio do faraó pelo campo das ovelhas do Jetro. Então, meus amados, a fé ajuda. A fé nos faz viver e vencer. O terceiro e último tópico aqui, meus amados, a fé que dá poder para avançar. A fé que dá poder para avançar. Quantos têm parado no tempo? Quantos estão se justificando? Mundo azedo, mundo cruel. Eu vi um filme, eu era jovem ainda, e vi um filme, o filme do suicida. E o suicida, o sujeito queria se matar, e ele subia, ele preparava para começar a fazer, fez bilhete à vontade, aí ele ia corrigir o bilhete, achava que ficava meio confuso, fazia outro, e ele fazia o bilhete, deixava lá em cima da mesa, botava o tamborete, ia botar o pescoço na corda lá, e fazia um discurso. Adeus, mundo cruel, e tal. Tem crente, irmãos, que hoje está querendo se matar na fé, botando culpa nos outros, bota culpa nos outros, bota culpa no pastor. O pastor é muito ruim. Eu sei que tem pastor que é igual a mim ou pior. Eu sei que tem pastor fracos e ruins, mas ele não tem céu, nem para ele. Então deixa de ser tolo, deixa de ser tola, e não vá viver a fé de pastor, não. Vá viver a fé do Filho de Deus. Você se fortalece, você cresce, você descobre que é possível vencer no meio do atoleiro. É diferente. O que me mantém de pé, é porque não olho para pastores. E olha que eu tive grandes pastores. Tem alguns que, se eu pudesse, nunca sairia de perto. Eu tenho ovelhas assim também. Eu tenho ovelhas que, se eu pudesse, jamais sairia de perto delas.
Deus é minha testemunha. Meus queridos irmãos, não podemos culpar ninguém. O que Deus te deu, Deus te deu. Bote culpa em ninguém, não perca, não empenhe, não se venda. Se você fizer isto, é retroceder. Quem retrocede, perde o lugar. Então, a ousadia dele foi realmente grande. Agora, a ousadia de Josué. A ousadia de Josué. Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Contudo, o ingresso na terra não poderia ser feito enquanto Jericó permanecesse de pé. Gostei disso aqui. De nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. O povo só ficaria de pé se Jericó caísse. Eu achei lindo, gostei muito disso aqui. Eu sou apaixonado por quem pensa. E o autor pensa, ele é poeta, ele é escritor e poeta ao mesmo tempo. É muito bom isso aqui. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso. Numa guerra, a vitória pertence ao exército mais numeroso, mais bem armado e melhor treinado. Israel não possuía tais capacidades. Israel não tinha um exército mais numeroso, não tinha homens mais preparados e nem tinha as armas melhores. O autor, então, mostra como eles venceram. E venceram como? Pela fé. Pela fé. Hebreus 11:30. Sim, a fé foi a arma infalível nessa guerra. Se a fé os fez avançar na conquista de Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celestial. A nossa guerra é diferente e a muralha também é. A muralha que nós temos que ver ser implodida não tem 12 metros de altura por 4 de espessura. A muralha, às vezes, nem visível é. Ninguém nem vê muralha. Mas sempre esbarra. Esbarra na vaidade, esbarra na frouxidão, na falta de coragem, esbarra no obstáculo da mulher, do marido, do filho, do governo. Eu quero saber de obstáculo de ninguém. Eu agradeço a Deus. Eu aprendi a rezar no catolicismo, que eu fiquei lá até os 16 anos, quase completa 17, e tinha uma reza que dizia: eu, pecador, me confesso a Deus. Eu poderia fazer, você deixava de ser extraordinariamente fraco. Você deixaria isto. Obstáculos diante de mim são desafios. Eu, mula, me confesso a Deus e agradeço. Obrigado pela minha cabeça dura. Obrigado porque nado de costas contra a correnteza. Obrigado por você, me abracei e estou vivo de teimoso.
lado. Não me compare. Sede teimosos. O segundo item aqui é a coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida. Escapou, como afirma o texto bíblico, pela fé. Hebreus 11. Mas sua fé fez mais. A fé Raabe, mesmo sendo, mesmo tratando-se de uma meretriz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. A fé dela foi bem mais expressiva, foi muito avante, muito além de escapar com vida. Foi sobejar a vida. Abundante vida. Então, entrou na linhagem do povo de Deus. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. É bom acreditar. O problema é que hoje nós não temos tempo, as pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para a Bíblia Sagrada, não têm tempo. Não tem tempo. Eu fico vendo, eu entro no Face, aí eu vejo uma pessoa que está 2, 3 horas no Face, está 2, 3 horas. Tanta besteira, tanta frase de efeito tolo. Que hora vai ler a Bíblia? Que hora vai orar? Que hora desmaia? Bom, eu não tenho respostas. Eu também sei perder tempo, mas não é sabedoria. O terceiro item aqui, o último, é a determinação de Moisés. Não, eu voltei. O terceiro item é o heroísmo de Gideão. O autor fecha a sua lista de heróis da fé citando vários personagens bíblicos. A lista é encabeçada por Gideão. Gideão foi um sujeito extraordinário. Extraordinário. Gideão, rapaz novo, o pai influente, mas quantos homens influentes estão sofrendo na nossa nação semidestruída por causa da política corrupta de um partido bandido, de um sistema bandido, um judiciário corrupto e até o evangelho emporcalhado por tanta gente maligna. O evangelho
É diferente. O evangelho do reino de Deus é diferente do evangelho lá da reino de Deus. Até o evangelho eles conseguem porcalhar, simulando, mentindo e fraudando. E quanta gente decente e honesta está sofrendo? Quantas famílias estão sofrendo? Lá em Israel, a situação chegou a esse nível. Joás era um homem importante, mas estava sofrendo. O seu filho era um rapaz corajoso, mas estava trabalhando, estava colhendo trigo no lagar, escondido, com medo dos invasores. Aliás, eles eram inclementes. Resultado, aquele rapaz foi valoroso, manteve-se valoroso. Alguns não conseguem se manter valorosos. Começam bem, andam bem, depois começam a definhar, começam a se satisfazer com o pouco que tem, depois perde o que tem e ainda acha legal fazer o balanço do desastre. Mas o Gideão foi um personagem extraordinário. A lista aqui é encabeçada por ele, um dos juízes durante o regime tribal israelita, Hebreus 11:32. Gideão foi desafiado por Deus a buscar o livramento do seu povo por meio da fé. Ele conseguiu alistar, Deus falou com ele, chamou, e ele respondeu sim, respondeu afirmativamente, e ele ainda alistou 32.000 pessoas. E Deus sabia que ele ia enfrentar mais de 100.000. Mas Deus disse, tem gente demais. Faça um discurso aí, diga que quem tiver com medo, quem tiver com saudade de casa, quem tiver inseguro, quem tiver insatisfeito, pode voltar. Aí ele fez o discurso, foi embora logo 20.000, ficou só 12. Depois ele fez mais uma outra parte lá, foi embora mais uma parte. Mas mesmo assim, ainda tinha 8.000 pessoas, parece-me que eram 8.000 pessoas. Deus disse, tem gente demais. Esses 8.000, se vencerem, vai dizer, nós somos muito bons. Já pensou? 8.000 vencer 100.000 é porque nós somos muito bons. Nós somos demais. Então, Gideão, faça o seguinte, bota esta gente para beber e observe. Quem beber como cão, lambendo a boca na água, quem botar a boca na água, como o cachorro faz, separe. E quem, com a concha da mão, levar a água à boca, separe. E os que beberam com a concha da mão foram 300 pessoas. E Deus disse, são esses 300 que vão ficar com você. Então, meus amados, às vezes a gente fica impressionado com números. O numerário não impressiona o Senhor. É uma situação muito séria. Gideão foi desafiado por Deus a buscar o livramento do seu povo por meio da fé. Em desvantagem numérica e bélica, ele contava apenas com a fé na grandeza de Deus, com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grande livramento ao seu povo. Deus não conta com números, ele conta com quem tem fé. Meus queridos irmãos, ainda é possível exercer a fé nos dias de hoje? Sim, é possível. Mas é possível exercer a fé daquele jeito, de abandonar isto, abandonar aquilo. Você só não pode abandonar
o trabalho, os estudos, a família. Mas, se Deus lhe der outra direção, então faça. Acontece que, quando Deus manda, Ele cuida. Deus honra, Deus orienta e Deus sustenta. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe nossas vidas. A conclusão é esta. O autor de Hebreus contrasta o caminhar de várias personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Essas personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido. A fé é o instrumento que Deus disponibiliza para cada coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que você não retroceda, que nós tenhamos a habilidade e capacidade para ouvir a palavra de Deus, para seguir o Senhor e viver a fé. Esta é a minha contribuição esta semana para a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de ser um professor. O mundo está tão mergulhado no caos, na ignorância, que você se torna um criminoso, uma criminosa. Se retiver o dom e o conhecimento de Deus numa geração tão sofrida e cada dia piorando, cada seita diabólica que se levanta é contrária à escola bíblica dominical. Por quê? Porque crentes orientados não vão satisfazer a vontade daqueles filhos do diabo. É por isso que eles não têm escola bíblica dominical e não ensinam, eles preferem a corrente. Corrente da rosa, corrente do cravo, corrente do cachorro, a corrente da cadela. Está cheio de cadela numa determinada solenidade. Tem a cadela do encontro do amor. Tem as cadelas e os cães que vão lá na terapia. Então, eles não têm escola bíblica dominical, eles não têm e não querem, eles preferem a corrente da cadela. Se você não voltar, não ensinar, não ajudar, não fizer, não manter o que Deus te deu, considere-se um criminoso. Considere-se uma criminosa. E os criminosos respondem pelos seus crimes. Bendito Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus alunos, obrigado pelos meus mestres. Obrigado pelos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, obrigado pelos meus pastores, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado, meu Senhor, pela minha ocupação na tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela minha participação neste reino de desafios, de aflições e de glória. Querido Senhor, ajuda-me, dá-me a capacidade e a graça para te esperar, dá-me a graça para ficar de pé. Ajuda-me, guarda os meus irmãos, os meus filhos na graça, sustenta, desperta, levanta, dá vigor. Ajuda-nos. Em o santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição à Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós.